Paz, irmão, você que nos acompanha aqui pelo nosso Evangelho do dia, é uma alegria estar convosco. E vamos meditar então essa palavra nesse dia de hoje, para que essa palavra se torne vida, né? O Evangelho ele foi feito para que a gente pudesse ter a vida de Jesus em nós. Então vamos pedir o Espírito Santo para que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Vamos comigo então pedir essa presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o nosso Evangelho de hoje, irmãos, ele se encontra em Lucas, no capítulo 17, do versículo 7 ao 10. Vamos ler então com toda a atenção e com o nosso coração aberto. Se alguém de vós tem um servo que trabalha a terra e cuida dos animais, quando ele volta da roça, ele dirá: vem depressa para a mesa. Não dirá antes: prepara-me o jantar, arruma-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que o Senhor vai agradecer ao servo porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos simples servos. Fizemos o que tínhamos que fazer. Palavra da salvação. Esse evangelho, irmãos, fala dessa parábola aqui, né? Desse servo que voltou do trabalho, imagina, ficou o dia inteiro trabalhando, cuidando dos animais, então, ou seja, estava fazendo um trabalho pesado, um trabalho que existe um grande esforço físico, e quando ele volta, a gente pensa, a pessoa está cansada, né? Se o senhor desse servo fosse bom, poderia deixar ele logo, né, sentar na mesa e comer, mas antes ele faz o quê? Ele pede, de repente, para esse servo, para que ele possa preparar o jantar, arrumar, servir, comer, beber. Depois disso, depois de um dia inteiro de trabalho, servir toda a mesa, só depois que ele vai comer. E ainda, depois de ter feito isso, o que ele deve dizer: somos simples servos, fizemos o que tínhamos que fazer. Parece meio injusto, mas a gente precisa de compreender o seguinte neste evangelho. Esse servo, no fundo, é Jesus. Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem, né? E fala lá em Filipenses que ele se despojou, né, da sua maneira de ser Deus, da sua forma de Deus, né? Teve kenosis, né, esvaziamento de si. Não usou da sua forma de ser Deus, mas se humilhou, né? Se humilhou profundamente. Então, Jesus é o primeiro que se coloca como servo, né? Ele falou: eu não vim para servir, né? Jesus, ele é aquele que lavou os pés dos discípulos, se colocou como o último em tantos momentos. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que Jesus, ele se coloca como servo. Segundo ponto é o seguinte: se a gente quer imitar Jesus, a gente precisa de seguir esse mesmo caminho de Jesus. Um caminho de desvaziamento, um caminho de se colocar como servo. Se a gente se colocar como esse servo, a gente vai se tornar um discípulo de fato, aquele que segue Jesus, aquele que imita Jesus. E nesse terceiro ponto, Jesus dá um recado muito importante para cada um de nós, porque depois de a gente ter feito tudo isso, que aparentemente parece tão difícil e tão pesado, ele diz que a gente tem que repetir: somos servos simples, né? Fizemos o que deveríamos fazer. A humildade é realmente a característica mais forte daquele que é discípulo de Jesus. E é o que o Papa tem falado tanto também, o Papa Francisco tem nos pedido tanto, né? Essa humildade da gente fazer o que a gente tem que fazer. Significa, se eu faço aquilo que eu tinha que fazer, o que eu faço simplesmente é realizar aquilo que está dentro do meu ser, né? Realizar o meu ser, realizar a minha essência no momento presente. Então, a gente não pode achar que com Deus a gente tem barganhas, porque eu faço uma coisa, Deus vai me dar outra, ou que eu quero fazer poupança com Deus, né? Se a gente quer fazer poupança de boas ações, não existe isso com Deus. Não existe também a gente querer ter reconhecimento diante dos homens, né? Porque simplesmente o que a gente tem que fazer é realizar o nosso chamado de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, realizar essa bondade, servir ao outro, amar em todas as situações, independente das consequências. Esse é o nosso verdadeiro chamado como cristãos, né? A gente não veio aqui de fato para poder ter méritos, ter glórias
E nosso reconhecimento único é saber que Ele é o nosso Senhor, né? Eu lembro muito bem de uma frase de Bento XVI, acho que citando até um santo, ele dizia isso para os jovens, né? Se fores, né, o que você tem que ser, vocês colocarão fogo no mundo. Ou seja, realize aquilo que você é. A tua essência clama por amor, por servir, por dar-se. Né? A gente necessita de humildade. A humildade nada mais é do que a gente ser o que a gente é, fazer o que a gente tem que fazer. Não é nada mais do que isso. A gente não precisa, não é vestir uma máscara ou tentar ser aquilo que a gente não é, fingir-se de bonzinhos, não é nada disso. Humildade é realizar a nossa essência, né? Então, vamos pedir essa graça de Deus no dia de hoje, né? Que a gente possa ter essa humildade, entender que nós não somos dignos de fato do serviço no qual Deus nos chamou. Nós somos dignos porque Deus nos faz dignos. E existe inclusive até lá aquela oração eucarística, né? Oração eucarística número 2, que fala o seguinte: vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Oração eucarística número 2. Nós vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Então, na verdade, irmãos, é Deus que nos dignifica. É Ele, na verdade, a nossa honra. Jesus, no fundo, é aquele que de fato age em nós e nos faz aquilo que nós somos. O mérito nosso simples é dizer sim. Então, por isso, nesse dia de hoje, vamos pedir essa graça. Vamos orar nesse momento, irmãos, com essa palavra e pedir que a gente possa ter essa coragem, essa força de trabalhar como servo e entender que a nossa glória está somente naquilo que Deus é e não naquilo que nós fazemos. Senhor, nós queremos pedir essa graça nesse dia de hoje, a graça do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser de fato, Senhor, esse discípulo, de fato ser esse Teu servo, porque Tu fosses o primeiro a ser servo, aquele que serviu, que lavou os pés dos discípulos, que se despojou, que se fez homem, se encarnou e mostrou o caminho que nos leva ao Pai. Nós queremos nessa imitação, nós nos configurar a Ti, Jesus, e tornar-nos também servos Teus. E depois de tudo que nós fizermos, Senhor, nós queremos conservar dentro de nós a humildade, sabendo que, de fato, nós somos simples servos e tínhamos que fazer aquilo que tínhamos que fazer. Irmão, Deus te abençoe, para que nesse dia essa palavra se torne carne na sua vida, que você possa ser de fato esse servo, que no fundo é ser realmente esse imitador de Jesus, essa presença de Jesus no mundo, nesse mundo que tem tanta vaidade, que você possa ser esse sinal de humildade. Deus te abençoe. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11 3120 9191 3120 9191.